segurança alimentar só acontecerá quando realmente produzirmos realmente o que precisamos, na boa quantidade, e que possamos também vender fora, ter um dinheiro e ter uma vida, um bem-estar, né, na vida. Cabo Verde é um país insular, né, com 10 ilhas, e que se situa na costa da África Ocidental, a 500 quilómetros do Senegal. O clima no deserto de Saara, a situação climática no deserto de Saara impacta muito o clima cá nas ilhas de Cabo Verde. E as 10 ilhas, as 9 ilhas habitadas, né, de Cabo Verde são muito diferentes. Falando da agricultura, são ilhas agrícolas, umas mais do que as outras, por vezes mesmo na própria ilha há partes da ilha mais agrícolas do que outras, é o caso de Santo Antão, e ilhas que não são muito agrícolas, que dependem das outras ilhas, por exemplo, como a Ilha do Sal. Santo Antão, no nosso caso, é uma ilha muito agrícola e que exporta os produtos para São Vicente, pode ir até o Sal. Em Cabo Verde então contamos com agricultores que não têm parcelas enormes, né? O fato também das ilhas serem pequenas, então as explorações agrícolas são pequenas, são mais familiares, é uma agricultura muito mais familiar de subsistência. Claro que o agricultor sempre há uma parte que vende, vai para o mercado tentar vender de forma muito informal, não muito organizada, como se vê, por exemplo, no mercado de Porto Novo, onde nos dias do mercado os agricultores da ilha chegam para vender os produtos e os comerciantes de outras ilhas, nesse caso São Vicente, vêm para comprar no próprio agricultor a preços por vezes muito injustos, né? Mas o agricultor também, claro, vive dos produtos que ele colhe. As alterações climáticas sentem-se de uma forma muito forte nas ilhas, em todas as ilhas, e sim, a agricultura é que sofre, os pequenos produtores, né, é que sofrem mais. Anteriormente fazia menos volume seca, tinha menos ar seco, menos vento e pronto, e o sol era menos quente. E isso acarreta muito problema, às vezes também há muita praga desconhecidas, e isso é um choque enorme para a economia do agricultor. Por causa da seca e outras coisas, as pessoas começam a fugir e procuram vida em outros países, em outras ilhas. Do que eu lembro, não havia assim muitos anos de seca, podia ser chuva. A chuva começou a diminuir, mas na minha história não me lembro de 5 anos de seca seguidas. E nós também temos muita dificuldade aqui, não temos água, praticamos agricultura de sequeiro. A agricultura claramente é muito afetada pelas alterações climáticas, muitos agricultores acabam por abandonar, né, as parcelas agrícolas. O fato de estarem também, que é uma característica da ilha, somos muito dependentes do mercado de insumos externos, e aí que, neste sentido, que a agroecologia realmente, que o projeto Siraua, trabalhando, né, com os agricultores nas diferentes localidades, o projeto Siraua tenta trazer soluções, fazer estudos, trazer soluções para que realmente a agroecologia seja uma solução, finalmente uma agricultura muito mais dependendo dos fatores internos, dos recursos que nós temos cá, dos recursos endógenos que temos cá na ilha. Eu vejo a agroecologia no sentido de colmatar um pouco esse problema. Na agricultura vejo uma alternativa, porque com prática da agroecológica, quando você não introduz muito material de fora, por exemplo, muito agroquímicos,
e produzir o seu próprio produto, o estrume, a nutrição das plantas, da própria terra. E entre outras práticas na agroecologia, como a cobertura morta, pois já diminui a evapotranspiração, certo? E aumenta a água no solo, aumenta porque quando não temos evaporação para cima, aumenta a umidade e a palha também está se deteriorando, enriquecendo o terreno da matéria orgânica. E isso temos vantagem quando introduzimos a agroecologia. Não temos leis que regulamentam aqui em Cabo Verde a produção limpa. Portanto, também não temos um selo de segurança. Mas está ainda já a começar a fazer algum trabalho no seio da política. Ainda está um pouco devagar, mas gostaria que isso fosse acelerado. Todo mundo quer comer limpo, certo? Todo mundo quer saúde. Precisamos lutar contra as pragas, atribuindo a natureza no solo. E tornar amigo do solo e ter essa conexão, a connection com o solo é importante. É a forma como estamos a educar a nossa sociedade a se alimentar. As técnicas experimentadas que temos no campo é a cobertura do solo, que é uma cobertura morta. Também fazemos linhas de árvores para que possa ter muito mais proteção do vento, ter muito mais as plantas, as árvores mais extensíveis, ou mesmo as linhas de hortícolas que temos, possa estar num conforto nas parcelas. E também fazemos plantação de árvores, diversidade de culturas, como por exemplo, fazemos linhas de árvores, depois fazemos linhas de hortícolas. Há um conjunto de diversidade, o cato também, e mesmo a moringa, a oliveira também, ajuda também mais na parte da umidade, manter-se a umidade no solo. Fazemos plantação de várias espécies, desde ornamentais, fruteiras, e mesmo plantas florestais também fazemos cultura delas no campo. Incentivando os agricultores a sempre trabalhando com eles, mostrando os benefícios que traz essas técnicas, e dia após dia muitos começaram a perceber de que estas técnicas têm finalidade, têm algum resultado, têm frutos para o futuro. Eu espero que os agricultores continuem a perceber de que essas técnicas agroecológicas têm muito mais benefício, que futuramente vão ter muito mais resultados, a produção vai aumentar e os solos vão ficar muito mais saudáveis e vão ter um consumo de produtos muito mais natural e muito mais saudável. Podemos dizer que a nossa terra não é boa, porque já que tiramos tudo e colocamos fora. E essa terra aqui na agrofloresta já dá para ver que é boa, já tem outra cor, é escurinha, já produz muito mais. Para nós também, da agricultura de sequeira, isso é muito importante, porque quando cobrimos o solo, isso evita que evapora também. Então, já que a nossa chuva é pouco, isso vai demorar muito mais para secar tudo o que não usamos. Se eu carrego daqui uma batata, eu tenho um ovo, eu faço o meu café, todos os restos que eu não preciso, a terra precisa, a árvore precisa. Então vamos acumulando e fazendo compostagem para colocar nas árvores. Eu acho que isso são coisas que são simples, mas não praticávamos. Só aprendemos a praticar agora com o projeto e já temos resultados aqui, a árvore da fruta já a frutificar, depois de começarmos com essas práticas. A Mupal é parceira do projeto Ciral. Já recebi uma formação que foi uma coisa extraordinária na poda de frutas e também enxertias. E uma coisa muito boa e interessante é que vieram colegas do Mali que trouxeram as espécies, as mudas e bastante sementes que não existem aqui. Outros que existem, mas que os frutinhos são bem pequenininhos
e foram enxertados com os que vieram do Mali. Esperamos em ter bons resultados também. O projeto Siraua é uma plataforma que permite aos agricultores tanto de Cabo Verde, mas não só dos outros países, de partilharem as experiências. Por exemplo, um agricultor de Santo Antão partilhar o que está a fazer para que o agricultor na Gâmbia também possa seguir e ver, e o agricultor de cá também aproveitar das experiências feitas em os outros países. Quando há o foco nos problemas, que o problema são as alterações climáticas, o problema é a insegurança alimentar, e que todos consigam, juntos onde estão, que sejam em Cabo Verde, no Maio, em Santo Antão, na África, na Europa, juntar-se, e assim o impacto será maior. E o projeto Siraua, a nível nacional como internacional, acho que o objetivo é realmente isto: reunir parceiros conscientes das problemáticas e encontrar, né, soluções que não sabemos.